O sol rachava a terra quando os tiros ecoaram pela fazenda São Bento. 2 corpos jovens despencaram no terreiro, o sangue se misturando à poeira vermelha do sertão. Os jagunços do coronel Sebastião Moura guardaram as armas e se afastaram sem pressa, como quem acabara de abater 2 reses. Maria do Carmo ouviu os disparos de longe, mas seu coração já sabia. Largou a cuia d'água no chão da cozinha e correu descalça pelo caminho de pedras soltas. Quando chegou ao terreiro, encontrou seus 2 filhos caídos. João, de 22 anos, ainda segurava na mão um papel amarrotado, o recibo da dívida que fora cobrar. Antônio, mais novo, tinha os olhos abertos fitando o céu sem nuvens. Os outros trabalhadores se escondiam atrás das cercas de madeira. Ninguém ousava se aproximar. O coronel Sebastião apareceu na varanda da casa grande, limpando as unhas com um palito de dente. "Deixem aí mesmo", gritou ele para os capangas. "Que sirva de exemplo para os outros que vierem me amolar com conversa de dívida." Maria do Carmo não chorou, não gritou. Apenas se ajoelhou entre os filhos mortos e fechou os olhos deles com as palmas das mãos calejadas. O coronel desceu da varanda devagar, as esporas tilintando no chão de tijolos. "Velha, seus meninos eram teimosos demais. Eu avisei que não gosto de quem vem me cobrar o que não deve." Ela ergueu a cabeça. Os olhos pequenos e fundos pareciam 2 brasas apagadas. "O que não deve? Eles plantaram 3 safras na sua terra. Você prometeu metade da colheita e só pagou 1/3. Prometi foi nada. E mesmo que tivesse prometido, quem manda aqui sou eu." Sebastião cuspiu no chão ao lado dos corpos. "Agora trata de enterrar esses 2 e sumir da minha vista. Não quero ver mais nenhum do seu sangue por essas bandas." Maria do Carmo levantou devagar, as costas curvadas pelo peso dos anos e da dor. Olhou uma última vez para os filhos, depois fitou o coronel nos olhos. "Seus meninos vão ter sepultura cristã, mas o Senhor vai pagar por cada gota de sangue que derramou." Sebastião riu alto, batendo a barriga. "Velha doida, vai fazer o quê? Chamar a polícia? Os soldados comem na minha mesa, dormem no meu telhado." "Não vou chamar soldado nenhum." A resposta veio tão baixa e firme que o coronel parou de rir. Havia algo naquela voz que ele não conseguia identificar, mas que fazia um frio subir pela espinha. 3 dias depois, Maria do Carmo terminou de cobrir os túmulos dos filhos com pedras brancas do rio. Não havia padre na região, então ela mesma rezou as orações que sabia de cor. Os vizinhos apareceram durante a noite, trazendo flores do mato e velas de sebo. Ninguém falava muito alto, com medo de que os jagunços do coronel estivessem por perto. "Dona Maria", sussurrou Joaquim, um vaqueiro que conhecia a família há anos. "A senhora precisa sair daqui. O coronel anda dizendo que não quer ver mais nenhum do seu sangue na região." "Onde vou morar aos 70 anos, meu filho? Nasci nesta terra. Meus pais estão enterrados aqui, agora meus meninos também." "Mas ele pode mandar matar a senhora também." Maria do Carmo ajeitou a saia de chita preta e se levantou, estalando os ossos das pernas. "Se for para morrer, que seja. Mas antes disso, vou atrás de quem pode fazer justiça." "Justiça? Que justiça, Dona Maria? Aqui quem faz a lei é o coronel. Nem toda lei é feita nos cartórios, Joaquim." O vaqueiro franziu as sobrancelhas sem entender. Maria do Carmo entrou no casebre e voltou com um embrulho pequeno, amarrado num pano de algodão. Dentro havia as poucas moedas que conseguira juntar, 1/3 de contas pretas e a certidão de nascimento dos filhos. "A senhora vai fazer o que com isso?" "Vou procurar o capitão Lampião." O nome caiu como um raio no meio do grupo. Alguns se benzeram, outros deram um passo para trás. Joaquim balançou a cabeça, os olhos arregalados. "Dona Maria, pelo amor de Deus, o cangaceiro é pior que o coronel. Mata por prazer, corta orelha, queima a fazenda. Se mata, é porque alguém merece morrer. Mas a senhora nem sabe onde ele anda." "Sei sim. Passou por Queimadas semana passada. Deve estar descendo para o lado de Canudos."
Maria do Carmo amarrou o embrulho na cintura, por baixo da saia, e pegou um bornal velho do prego na parede. Colocou dentro uma cuia, um pedaço de rapadura e um punhado de farinha de mandioca. Dona Maria, isso é loucura. A senhora não aguenta uma caminhada dessas. São léguas e léguas de caatinga. Aguentei 70 anos de sol e sede. Aguento mais alguns dias. Ela saiu do rancho sem olhar para trás. Os vizinhos ficaram parados, sem saber o que fazer. Joaquim ainda gritou: "E se a senhora não voltar?" Maria do Carmo parou na estrada de terra, o vento balançando os cabelos grisalhos que escapavam do lenço preto. Então é porque a justiça chegou onde precisava chegar. A primeira noite foi a mais difícil. Maria do Carmo se abrigou embaixo de um juazeiro, usando pedras como travesseiro. As estrelas pareciam pregos cravados no céu, e o vento frio da madrugada cortava a pele como navalha. Ela pensou nos filhos, em como João sempre dizia que um dia iam ter terra própria, e Antônio sonhava em aprender a ler. Quando o sol nasceu, ela já estava de pé, mastigando um pedaço de rapadura e bebendo água da cuia. A estrada serpenteava entre Mandacarus e Xique-Xiques, e não havia sombra por quilômetros. Os pés descalços logo começaram a sangrar, mas ela continuou andando. No segundo dia, encontrou uma família de retirantes acampada perto de um açude quase seco. O homem, magro como um galho de aroeira, ofereceu um gole d'água. "Onde vai, dona?" "Procurar o capitão Lampião." A mulher, que amamentava uma criança esquelética, se benzeu 3 vezes. "Para que quer falar com esse demônio?" "Para pedir justiça." "Justiça?" O homem riu amargo. "Se existe justiça neste mundo, nós não estaríamos aqui, fugindo da seca e da fome." Maria do Carmo olhou para a família destroçada. 3 crianças de barriga inchada brincavam com pedaços de pau na areia. "Cada um carrega sua cruz. A minha é pesada, mas não largo." Ela seguiu viagem antes que o sol esquentasse demais. No terceiro dia, os lábios estavam rachados e a língua parecia um pedaço de couro seco. Mas quando viu fumaça subindo atrás de um morro de pedra, soube que estava no caminho certo. O acampamento do bando ficava numa grota escondida, protegida por rochas altas que formavam uma espécie de fortaleza natural. Maria do Carmo se aproximou devagar, as mãos erguidas para mostrar que não estava armada. 2 homens apareceram entre as pedras, rifles apontados para ela. "Pare aí, velha. Quem é você e o que quer?" "Quero falar com o capitão Lampião." Os cangaceiros se olharam, desconfiados. Um deles era jovem, com cicatrizes no rosto e um chapéu de couro enfeitado com moedas de prata. O outro, mais velho, tinha uma barba grisalha e carregava um punhal na cinta. "Ninguém chega aqui por acaso." "Como soube onde encontrar o bando?" "Perguntei pelos povoados. Disseram que vocês passaram por queimadas." "E o que uma velha como a senhora quer com o capitão?" Maria do Carmo endireitou os ombros curvados e fitou os 2 homens nos olhos. "Quero pedir justiça para 2 filhos assassinados." O cangaceiro mais velho baixou a arma. "Justiça é coisa que todo mundo quer, mas nem todo mundo merece. Fica aí parada e não se mexa." Ele desapareceu entre as pedras. O mais jovem continuou apontando o rifle, mas havia curiosidade no olhar. Maria do Carmo ficou imóvel no sol escaldante, suando dentro do vestido preto, até que uma voz grave ecoou pela grota. "Pode deixar ela entrar, mergulhão." O cangaceiro abaixou a arma e fez um gesto para que ela seguisse. Maria do Carmo caminhou por uma trilha estreita entre as rochas até chegar numa clareira onde havia várias redes armadas entre as árvores. Homens de chapéus de couro, cartucheiras cruzadas no peito e rifles na mão a observavam em silêncio. No centro do acampamento, sentado numa pedra lisa, estava Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, o homem que fazia coronéis tremerem e soldados fugirem.
Ele não era muito alto, mas havia uma autoridade natural nos movimentos, como se cada gesto fosse calculado. Os olhos claros brilhavam como vidro cortado, e as mãos calejadas seguravam um rifle como quem segura uma extensão do próprio corpo. Então você é a velha que quer justiça. A voz não era gritada, mas carregava um peso que fazia o ar ficar denso. Conta sua história, mas fala a verdade, porque mentira eu descubro na primeira palavra. Maria do Carmo se aproximou sem medo, apesar de sentir os olhares de todos os cangaceiros cravados nela. Quando estava a 2 metros de Lampião, dobrou os joelhos velhos e caiu no chão de terra batida. Capitão, meus 2 filhos foram assassinados pelo coronel Sebastião Moura, da Fazenda São Bento. Matou eles porque foram cobrar o pagamento justo de 3 safras de milho. Lampião não demonstrou nenhuma emoção. Apenas ajeitou o chapéu na cabeça e continuou olhando para ela. Levanta daí, mulher. Não gosto de ver ninguém de joelhos na minha frente. Ela se ergueu devagar, as pernas tremendo de cansaço. Coronel Sebastião Moura? Lampião repetiu o nome devagar, como quem mastiga cada sílaba. Conheço esse nome. Fazendeiro rico, tem jagunços, manda e desmanda na região de São Bento. Sim, capitão. Mandou matar meus meninos como se fossem animais. Deixou os corpos no terreiro para servir de exemplo. Um murmúrio baixo passou pelos cangaceiros. Maria do Carmo percebeu que alguns balançavam a cabeça, reprovando a atitude do coronel. "E por que veio me procurar?" perguntou Lampião. "Por que não foi atrás da polícia?" "Porque a polícia come na mesa dele, dorme no teto dele. Não ia fazer nada." "E o que você acha que eu posso fazer?" A pergunta veio carregada de ironia, mas Maria do Carmo não se intimidou. "O senhor pode fazer o que a lei não faz. Pode cobrar o sangue dos meus filhos." Lampião se levantou da pedra e começou a andar em círculos ao redor dela, as botas fazendo ruído na terra seca. Maria do Carmo ficou parada no centro, girando apenas o pescoço para acompanhar os movimentos dele. "Velha, você sabe quem eu sou?" "Sei. O senhor é o capitão Lampião, que não deixa a injustiça passar em branco. Eu sou um bandido, mato, roubo, queimo, não sou santo de igreja." "Não precisa ser santo para fazer justiça." A resposta fez alguns cangaceiros rirem baixinho. Lampião parou na frente dela e a estudou por longos segundos, como se tentasse ler alguma coisa escrita no rosto enrugado. "Quantos anos você tem?" 70. "Filhos?" "Tinha 2. Agora não tenho mais nenhum." "Marido?" "Morreu há 10 anos, picada de cobra." "Não, família?" "Só os meninos, agora só eu." Lampião assentiu devagar, depois se virou para os cangaceiros. "Corisco, mergulhão, venham aqui." 2 homens se aproximaram. Um era baixo e franzino, mas com olhos que pareciam fagulhas de fogo. O outro, mais alto, carregava cicatrizes pelo rosto inteiro. "Corisco, você conhece essa região de São Bento?" "Conheço sim, capitão. Já passei por lá algumas vezes." "E o coronel Sebastião Moura?" "Ah, esse eu conheço bem. Rico como o diabo, tem uma fazenda grande, muitos jagunços. Dizem que já matou mais gente que a própria febre amarela." Lampião voltou a atenção para Maria do Carmo. "Seus filhos tinham família? Mulher? Filhos?" João era solteiro. Antônio tinha uma moça, mas ainda não tinham casado. Dívidas? Não deviam nada para ninguém. Sempre foram trabalhadores honestos. Por que não saíram da fazenda se o coronel era ruim? Maria do Carmo suspirou fundo antes de responder. "Aonde iam trabalhar? Todas as terras boas da região pertencem a meia dúzia de coronéis, e todos são iguais. Prometem uma coisa, pagam outra." Lampião ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para o horizonte. Os outros cangaceiros esperavam, sabendo que o capitão estava pensando. Quando ele voltou a falar,
A voz soou diferente, mais baixa, mais perigosa. Velha, vou te fazer uma proposta. Mas antes, quero que você entenda uma coisa. Se eu aceitar seu pedido, não vai ser só justiça. Vai ser guerra. O coronel Sebastião vai pagar caro, mas outros também podem morrer no meio. Você tem certeza de que quer isso? Maria do Carmo não hesitou nem por um segundo. Tenho, capitão. Meus filhos não podem ficar sem vingança. Então está decidido. Lampião bateu palmas uma vez e todos os cangaceiros se aproximaram. Pessoal, nós vamos visitar a fazenda São Bento. O coronel Sebastião Moura precisa aprender que neste sertão tem lei, sim. A lei do cangaço. Os homens soltaram gritos de aprovação, erguendo os rifles no ar. Maria do Carmo sentiu as lágrimas escorrendo pelas faces ressecadas, mas não eram lágrimas de tristeza. Pela primeira vez em dias, havia esperança no seu peito. "Quando vamos, capitão?" perguntou Corisco. "Amanhã não. Primeiro, eu quero que todo mundo na região saiba que nós vamos lá. Quero que a notícia chegue antes de nós." "Por quê, capitão?" Lampião sorriu, mas não era um sorriso bonito de se ver. "Porque o medo também é uma arma, e eu quero que o coronel Sebastião tenha tempo para sentir o gosto do medo na boca." A notícia correu o sertão como fogo na palha seca. Em 3 dias, todos os povoados entre Canudos e São Bento sabiam. Lampião vinha cobrar sangue do coronel Sebastião Moura. Os boatos cresciam a cada boca que os repetia. Diziam que o cangaceiro trazia 50 homens, 100 homens, um exército inteiro. Na fazenda São Bento, o coronel recebeu o primeiro aviso através de Joaquim, o vaqueiro que conhecia Maria do Carmo. O homem chegou suando, o chapéu na mão, tremendo como vara verde. "Coronel, tenho uma notícia ruim para dar." Sebastião estava na varanda, bebendo cachaça e jogando cartas com 2 capangas. Nem levantou os olhos. "Fala logo, que não tenho tempo para enrolação. É sobre a velha Maria do Carmo, mãe dos rapazes que morreram aqui no terreiro." Agora o coronel olhou, os olhos estreitando. "Que tem ela?" "Ela foi procurar o Lampião, coronel. Pediu justiça para os filhos mortos." A garrafa de cachaça escorregou das mãos de Sebastião e se despedaçou no chão de tijolos. Os capangas pararam de jogar e se entreolharam inquietos. "Lampião, o cangaceiro?" "Sim, senhor. E dizem que ele aceitou o pedido dela, que vem aí cobrar vingança." Sebastião se levantou devagar, a mão tremendo ligeiramente. Tentou disfarçar bebendo um gole direto do gargalo de outra garrafa. "Conversa fiada. Lampião não se mete com fazendeiro grande. Ele sabe que eu tenho influência, tenho jagunços, tenho dinheiro." "Mas, coronel, todo mundo anda comentando. Todo mundo anda falando merda!" Sebastião jogou a garrafa contra a parede, estilhaçando o vidro. "Lampião é bandido, mas não é doido. Não vai arriscar o pescoço por causa de 2 camponeses mortos." Mas por baixo da bravata, o coronel sentia um frio subindo pela espinha. Conhecia as histórias sobre o cangaceiro. Sabia que Lampião não era homem de fazer ameaças vazias. No acampamento da grota, Maria do Carmo ajudava as mulheres do bando a preparar a comida. Dadá, a mulher de Corisco, tinha sido gentil com ela desde o primeiro dia, oferecendo um lugar na sua rede e dividindo a comida. Maria Bonita, companheira de Lampião, era mais reservada, mas não hostil. "Dona Maria", disse Dadá, mexendo uma panela de feijão, "a senhora tem certeza do que está fazendo? Uma vez que o capitão sair para a guerra, não tem mais volta." "Não quero volta, minha filha. Quero justiça." Maria Bonita, que até então ficara calada, ergueu os olhos da costura que fazia. Justiça é uma palavra bonita, mas às vezes o preço dela é alto demais. "Já paguei o preço mais alto que uma mãe pode pagar. Perdi meus 2 filhos. E se perder a própria vida também?"
Maria do Carmo parou de descascar mandioca e olhou para as duas mulheres. Meninas, eu já vivi 70 anos. Vi seca, fome, morte, injustiça. Se morrer agora, pelo menos vou morrer sabendo que meus filhos foram vingados. Dadá suspirou fundo. A senhora é corajosa, Dona Maria. Mais corajosa que muito homem que eu conheço. Naquele momento, Lampião apareceu na entrada da grota, voltando de uma expedição de reconhecimento. Vinha acompanhado de Corisco, Mergulhão e mais 4 cangaceiros. Todos pareciam tensos. Maria! Gritou ele. Venha aqui. Ela se aproximou, limpando as mãos no avental improvisado. Sim, capitão. Mandei Mergulhão dar uma olhada na fazenda do seu coronel. Conta pra ela o que você viu. Mergulhão tirou o chapéu e coçou a cabeça antes de falar. Dona Maria, a fazenda está virando um forte. O coronel chamou jagunços de outras propriedades. Deve ter uns 40 homens armados lá dentro. Fechou todos os portões, colocou sentinela nos pontos altos. E ele, como está? Nervoso, feito gato em telhado quente. Anda de um lado para o outro, gritando com todo mundo, bebendo mais que o normal. Lampião sorriu com satisfação. Bom, o medo já está fazendo o trabalho dele. Capitão, disse Corisco, com 40 jagunços vai ser difícil. Nós somos só 22. 22 cangaceiros valem por 100 jagunços. Além disso, eles estão com medo, nós estamos com raiva. E homem com medo erra o tiro, homem com raiva acerta no alvo. Maria do Carmo se adiantou. Capitão, não quero que ninguém morra por minha causa. Lampião a interrompeu com um gesto brusco. Velha, desde o momento que você pisou neste acampamento, essa não é mais só sua causa, é minha também. Neste sertão, ninguém mata trabalhador honesto e fica impune. Isso é questão de princípio. Mas 40 homens... 40 covardes que só sabem atirar pelas costas. Quando virem o fogo do cangaço chegando, metade vai correr que nem rato. Corisco se aproximou de Lampião. E qual é o plano, capitão? Simples. Vamos cercar a fazenda de madrugada. Quando o sol nascer, eu quero que todo mundo veja que a justiça chegou em São Bento. E depois? Lampião olhou diretamente para Maria do Carmo antes de responder. Depois, o coronel Sebastião vai prestar contas pelo sangue que derramou. A notícia chegou à fazenda São Bento na manhã seguinte, trazida por um menino que vendia rapadura pelos povoados. O garoto foi direto ao portão da fazenda e gritou para os vigias. Recado do capitão Lampião, ele vem aí com o bando todo. Disse que quem não tem culpa pode sair, que ele só quer o coronel. Os jagunços se entreolharam, nervosos. Alguns eram homens experientes, acostumados com conflitos, mas outros eram apenas vaqueiros e trabalhadores que Sebastião havia armado às pressas. O menino repetiu o recado mais 2 vezes antes de sair correndo. Dentro da casa grande, o coronel estava bebendo desde cedo. Quando soube do recado, quebrou mais uma garrafa contra a parede. Filho da puta quer me intimidar. Pensa que vou fugir feito cachorro. Zé Rufino, seu capataz mais antigo, tentou acalmar os ânimos. Coronel, talvez seja melhor negociar, oferecer dinheiro para o cangaceiro. Negociar nada. Eu sou Sebastião Moura. Ninguém me faz correr da minha própria terra. Mas, coronel, são 20 cangaceiros experientes contra nossos homens. São 40 homens, 40, e conhecem a fazenda melhor que qualquer bandido. Rufino balançou a cabeça, desconfiado. Não sei não, coronel. O povo anda falando que Lampião fez pacto com o diabo, que as balas não acertam nele. Pacto uma ova, bala mata qualquer homem, seja ele quem for. Mas por mais que gritasse e ameaçasse, Sebastião sentia o medo corroendo por dentro. Sabia que havia cometido uma injustiça matando os 2 rapazes. Na época, parecera algo simples. 2 camponeses incomodando, 2 tiros para resolver o problema. Nunca imaginou que aquilo pudesse chegar aos ouvidos de Lampião. Durante a tarde, 3 jagunços pediram para sair.
Disseram que tinham família, que não queriam morrer por causa de briga de outros. Sebastião xingou, ameaçou cortar o pagamento, mas eles foram embora mesmo assim. Ao anoitecer, mais 5 homens desapareceram pelo fundo da propriedade. Covardes! Gritava o coronel. Bando de covardes! Zé Rufino fez as contas. Restavam 32 homens. Ainda assim, número superior ao do bando de Lampião. Mas a deserção havia abalado o moral dos que ficaram. Na grota, os preparativos para o confronto seguiam em ritmo acelerado. Os cangaceiros limpavam as armas, conferiam a munição, ajustavam as cartucheiras. Lampião supervisionava tudo pessoalmente, dando ordens precisas para cada homem. Corisco, você vai com 6 homens pela parte de trás da fazenda. Quando ouvir meu tiro, ataca. Certo, capitão. Mergulhão, leva 4 homens e cerca o lado direito. Não deixa ninguém escapar por lá. E eu, capitão? Perguntou Sabino Gomes, mais conhecido como Sabino das Abóboras. Você fica comigo na frente. Vamos entrar pelos portões principais. Maria do Carmo se aproximou do grupo. Capitão, e eu? Onde fico? Você fica aqui, mulher. Guerra não é lugar para velha. Mas são meus filhos que estão sendo vingados. Tenho direito de ver. Lampião parou de limpar o rifle e a encarou. Velha teimosa. Está bem, você vem comigo. Mas fica atrás, longe dos tiros. Obrigada, capitão. Maria Bonita se adiantou. Virgulino, deixa ela ficar aqui. Não é bom levar civil para a guerra. Ela não é civil qualquer. É a mãe dos meninos mortos. Tem direito de ver a justiça sendo feita. A discussão foi interrompida por Volta Seca, que chegou correndo do posto de vigia. Capitão, tem movimento estranho na fazenda. Que tipo de movimento? Parece que estão fugindo. Vi 3, 4 homens saindo pelo fundo da propriedade. Lampião sorriu. Ótimo. Menos jagunços para enfrentar. O medo já está fazendo o trabalho dele. Corisco riu baixinho. Daqui a pouco só sobra o coronel e 2 ou 3 bobos para defender ele. Não subestime, Corisco. Homem acuado às vezes fica mais perigoso. Quando escureceu, Lampião reuniu todo o bando numa roda. As fogueiras foram apagadas para não dar na vista e eles conversavam em cochichos. Pessoal, amanhã de madrugada nós vamos cobrar o sangue de 2 trabalhadores honestos. Não é só vingança, é questão de princípio. Se deixarmos coronel matar gente inocente sem pagar preço, logo todo fazendeiro vai achar que pode fazer a mesma coisa. Os cangaceiros assentiram em silêncio. Mas quero deixar uma coisa clara. Ninguém mata trabalhador, mulher ou criança. Nossa briga é com o coronel e os jagunços dele. Quem não estiver armado, não mexam. E se alguém se render, capitão? Perguntou Gato. Quem se render, deixa ir embora. Mas quem atirar em nós, não tem perdão. Maria do Carmo ouviu tudo calada, as mãos entrelaçadas no colo. Quando Lampião terminou de falar, ela se levantou devagar. Capitão, posso dizer uma palavra? Pode, velha. Quero agradecer ao Senhor e a todos os seus homens. Sei que vocês não ganham nada com isso, mas mesmo assim estão arriscando a vida por causa dos meus filhos. Não estamos arriscando por causa dos seus filhos, velha. Estamos arriscando pela justiça. E justiça é coisa que não se negocia. Antes do amanhecer, o bando já estava em posição ao redor da fazenda São Bento. A lua nova deixava tudo mergulhado na escuridão, apenas quebrada pelo brilho distante das estrelas. Lampião se movimentava como uma sombra entre as árvores, Maria do Carmo seguindo alguns metros atrás, o coração batendo forte no peito. Do alto de uma pedra, ele observou a fazenda com um binóculo pequeno. As janelas da casa grande estavam iluminadas. O coronel não conseguira dormir. Havia sentinelas nos pontos estratégicos, mas pareciam nervosos, se mexendo demais, fazendo barulho. Amadores, murmurou Lampião. Sentinela que se mexe assim está com medo.
Ele fez um sinal baixo, quase imperceptível. Era o código combinado. Todos estavam em posição. Corisco e seus homens cercavam os fundos da propriedade. Mergulhão controlava a lateral direita. Os outros cangaceiros se espalhavam pelos pontos de fuga. Maria do Carmo olhava para a fazenda onde os filhos haviam morrido e sentia uma mistura estranha de dor e alívio. Finalmente, a justiça chegara àquelas terras. "Velha", sussurrou Lampião, "quando começar o tiroteio, você se joga atrás daquela pedra grande ali. Não levanta a cabeça por nada. Sim, capitão. E outra coisa, pode ser que hoje você veja seu coronel morrer. Tem certeza de que é isso que quer?" Maria do Carmo pensou nos filhos caídos no terreiro, no sangue misturado à poeira vermelha, no desprezo nos olhos de Sebastião Moura. "Tenho, capitão, mais certeza do que qualquer coisa na vida." O primeiro tiro ecoou quando o sol começava a despontar no horizonte. Lampião havia mirado numa sentinela que dormitava perto do portão principal. O homem despencou da cerca sem nem gritar. Imediatamente, a fazenda virou um formigueiro. Gritos, correria, tiros disparados sem rumo. Os jagunços que haviam ficado eram corajosos, mas não tinham a experiência e a frieza dos cangaceiros. "Lampião!" berrou uma voz da casa grande. Era o coronel Sebastião gritando da varanda. "Seu desgraçado, venha brigar comigo de igual para igual." O cangaceiro riu alto, sem se esconder. Igual para igual, coronel? Você matou 2 homens desarmados. Onde estava sua coragem de igual para igual naquele dia?" "Eles vieram me desafiar, vieram cobrar o pagamento justo, e você mandou matar eles como se fossem cachorros." Tiros começaram a voar de todas as direções. Os cangaceiros avançavam com precisão militar, aproveitando cada pedra, cada árvore como proteção. Os jagunços, apesar de numerosos, atiravam com pressa, desperdiçando munição. Corisco apareceu pelos fundos da fazenda, gritando o grito de guerra do cangaço. 3 jagunços tentaram enfrentá-lo, mas caíram rapidamente. O companheiro de Lampião era pequeno, mas atirava como um demônio e se movia como fumaça. "Coronel covarde!" gritava ele. "Desce daí pra gente conversar!" Sebastião se abaixou atrás da parede da varanda quando uma bala passou raspando pela cabeça. "Zé Rufino, quantos homens ainda temos?" O capataz fez a conta rapidamente. "Uns 20, coronel, mas alguns estão feridos." "E eles?" "Acho que não perderam ninguém ainda." O coronel praguejou baixo. A situação estava ficando insustentável. Pensou em se render, mas sabia que Lampião não era homem de aceitar rendição depois do que acontecera. Maria do Carmo observava tudo de trás da pedra onde Lampião a mandara se esconder. Via os cangaceiros se moverem como fantasmas, sempre protegidos, sempre certeiros. Via os jagunços correrem de um lado para o outro, sem coordenação. Um jovem jagunço, ferido na perna, se arrastou para perto da pedra dela. Quando viu a velha, arregalou os olhos. A senhora não é a mãe dos rapazes mortos?" "Sou. Por que está aqui?" "Vim ver a justiça ser feita." O rapaz gemeu de dor, segurando a perna ensanguentada. Eu estava lá no dia que o coronel mandou matar seus filhos. Não quis participar, mas não tive coragem de impedir." Maria do Carmo olhou para o jovem. Devia ter a idade de João, seu filho mais velho. "Ah, como você se chama?" "Pedro, senhora." "Pedro, meus filhos eram bons meninos, trabalhadores, honestos, não mereciam morrer." "Eu sei, senhora. Todo mundo sabia que eles não deviam nada. Por que não falou nada na época?" "Quem ia me escutar? Eu sou só um vaqueiro. O coronel manda, a gente obedece, senão fica sem trabalho." Maria do Carmo olhou para o garoto ferido e sentiu algo parecido com pena. Rasgou um pedaço da saia e fez um curativo improvisado na perna dele. "Obrigado, senhora. Quando isso acabar, você vai embora daqui."
Procura trabalho numa fazenda onde o patrão seja homem direito. Vou sim, senhora. O tiroteio continuava feroz. Lampião havia conseguido furar o cerco dos jagunços e estava agora próximo da casa grande, protegido por um muro de pedra. Gritou para o coronel: Sebastião, vou dar uma chance para você. Desce aí e vamos resolver isso, homem a homem. Não confio em cangaceiro, então morre aí dentro como rato. Mas antes, quero que você saiba uma coisa. A mãe dos rapazes que você matou está aqui comigo. Ela veio me pedir justiça e eu vou dar. Sebastião sentiu o sangue gelar nas veias. A velha havia mesmo procurado Lampião. Tudo aquilo estava acontecendo por causa de 2 camponeses miseráveis que ele matara num momento de raiva. Zé Rufino, chamou o capataz. Quantos homens ainda conseguem atirar? Uns 12, coronel. Os outros estão mortos, feridos ou fugiram. 12 contra 20. Na verdade, acho que são mais de 20, coronel. Teve gente que entrou pela parte de trás que eu não tinha visto antes. O coronel olhou pela janela e viu Lampião avançando cada vez mais perto da casa. O cangaceiro se movia com uma confiança que deixava claro. Ele sabia que já havia ganhado. «Coronel!» gritou uma nova voz. Era Corisco, que havia chegado até a parte frontal da casa. «O senhor tem 2 minutos para se render. Depois disso, nós entramos aí dentro e não vai sobrar nem as paredes.» Sebastião bebeu um longo gole de cachaça direto da garrafa. As mãos tremiam, mas não de medo, de raiva. Raiva de ter se metido naquela situação por causa de 2 camponeses insignificantes. «Não vou me render para bandido nenhum», gritou de volta. «Então prepare-se para encontrar o diabo!» Lampião fez um sinal para os outros cangaceiros. Era a hora do ataque final. Eles avançaram de todas as direções ao mesmo tempo, uma onda imparável de balas e gritos de guerra. Os últimos jagunços resistiram por poucos minutos. Alguns se renderam, jogando as armas no chão e erguendo as mãos. Outros tentaram fugir pelos fundos, mas esbarraram nos homens de Corisco. Quando a poeira baixou, apenas o coronel Sebastião e 2 jagunços fiéis ainda resistiam dentro da casa grande. Lampião se aproximou da varanda, o rifle na mão, flanqueado por Corisco e Mergulhão. «Acabou, coronel! Sai daí para fora!» «Vem me buscar, seu desgraçado!» Lampião suspirou, fez um gesto para Corisco que entendeu na hora. O companheiro contornou a casa e entrou pela porta dos fundos. Ouviram-se tiros lá dentro, gritos, barulho de móveis sendo derrubados. Minutos depois, Corisco apareceu na varanda, arrastando o coronel Sebastião pelo braço. O homem estava ferido no ombro, a camisa branca manchada de sangue, mas ainda vivo. «Aqui está ele, capitão!» Os outros 2 jagunços preferiram brigar. Não tiveram a mesma sorte. Lampião subiu os degraus da varanda devagar, os olhos fixos no coronel. Sebastião tentou manter a dignidade, mas o medo estava estampado no rosto. «Então, você é o homem que mata trabalhador honesto por prazer. Eles vieram me desafiar. Tinham que saber que... Cala a boca!» A voz de Lampião cortou o ar como navalha. «Você matou 2 homens desarmados porque eles vieram cobrar o pagamento justo. Isso não tem desculpa. Eu pago o que quero. A terra é minha. A terra pode ser sua, mas as vidas que você tirou não te pertenciam.» Lampião fez um gesto para Maria do Carmo, que se aproximou devagar. Quando o coronel a viu, seus olhos se arregalaram. Você é a mãe deles.» «Sou, e vim aqui para ver o senhor pagar pelo sangue dos meus filhos. Velha, eu posso pagar indenização. Tenho dinheiro, tenho gado. Dinheiro não traz filho morto de volta.» Sebastião se virou para Lampião desesperado. «Lampião, você é um homem inteligente. Posso te dar o que você quiser, ouro, prata, dinheiro. Coronel, tem certas coisas na vida que não se compram. Justiça é uma delas. Pelo amor de Deus, eu tenho família, tenho filhos.» Maria do Carmo se adiantou, os olhos brilhando de lágrimas contidas.
Eu também tinha filhos. 2. Eram minha vida inteira. O senhor matou eles como se fossem animais e deixou os corpos no terreiro para servir de exemplo. Mas isso é diferente. Diferente como? Seus filhos valem mais que os meus? O coronel não soube o que responder. Olhou ao redor e viu apenas rostos duros, sem compaixão. Os cangaceiros observavam em silêncio, aguardando a decisão do capitão. Lampião se aproximou de Maria do Carmo. Velha, a justiça chegou até aqui. Agora você decide. Como quer que seja feita? Maria do Carmo olhou para o coronel ajoelhado, ferido, suplicando pela vida. Pensou em João, que sonhava em ter terra própria. Pensou em Antônio, que queria aprender a ler. Pensou nos 2 corpos caídos no terreiro, no sangue seco misturado à poeira. Capitão, meus filhos morreram de pé, trabalhando pela vida. Ele que morra do mesmo jeito que viveu, de joelhos implorando. Lampião assentiu devagar. Sacou o revólver da cintura e o ofereceu para a velha. Você quer fazer pessoalmente? Maria do Carmo olhou para a arma, depois para o coronel. Por um momento, hesitou. Depois, balançou a cabeça. Não, capitão. Essas mãos velhas só serviram para criar filhos e plantar comida. Deixo a justiça nas suas mãos. Lampião voltou a guardar o revólver e pegou o rifle. Sebastião fechou os olhos, tremendo. Coronel, quando você matou os filhos dela, disse que era para servir de exemplo. Hoje, sua morte também vai servir de exemplo, para que todo fazendeiro deste sertão saiba que trabalhador honesto não se mata impunemente. O tiro ecoou pela fazenda São Bento, espantando os urubus que já rondavam os corpos dos jagunços mortos. O coronel Sebastião Moura tombou na varanda da própria casa, os olhos vidrados, fitando o céu sem nuvens. Maria do Carmo se aproximou do corpo, ajoelhou-se e fechou os olhos do homem que havia matado seus filhos. Não havia ódio no gesto, apenas o cumprimento de um ritual antigo. Agora vocês podem descansar em paz, meus meninos. Lampião colocou a mão no ombro da velha. A justiça foi feita, Dona Maria. Foi, capitão, e eu agradeço de coração. O bando de Lampião saqueou a fazenda, levando armas, munição e mantimentos, mas não tocaram na casa da velha que havia pedido justiça. Antes de partir, o cangaceiro se despediu dela. Dona Maria, se algum dia precisar de alguma coisa, mande um recado. O capitão Lampião não esquece quem tem coragem de buscar a justiça. Obrigada, capitão, mas acho que agora posso viver em paz. Quando o bando desapareceu na Caatinga, levantando uma nuvem de poeira vermelha, Maria do Carmo ficou sozinha no terreiro da fazenda São Bento. Olhou uma última vez para o local onde os filhos haviam morrido. Depois caminhou devagar na direção do cemitério improvisado onde eles estavam enterrados. O sol estava alto quando ela chegou aos túmulos cobertos de pedras brancas. Ajoelhou-se entre eles e sussurrou. João, Antônio, a justiça chegou. Vocês foram vingados. Agora podem dormir em paz, que a mãe de vocês também vai poder descansar. O vento balançou as árvores ao redor do cemitério e Maria do Carmo teve a impressão de ouvir as vozes dos filhos dizendo que estava tudo bem, que podiam partir tranquilos. Ela ficou ali até o sol se pôr, velando os mortos e saboreando o gosto amargo e doce da justiça cumprida. No sertão de 1926, onde a lei dos homens muitas vezes falhava, a lei do cangaço havia falado mais alto. E o eco daqueles tiros na fazenda São Bento correria léguas e léguas, lembrando a todos que mesmo no meio da Caatinga mais seca, ainda havia quem fizesse justiça para os que não tinham voz.